Olha só esse caso, né? Um caso na minha cidade, em que eu não sei nem como falar, pessoal, me ajuda aí, mulher trans, no- enfim, bom, que o travesti foi morto, né? Foi encontrado morto. Vejam aí que é em 2015, tá? Vamos lembrar um pouquinho, 2015, 2015 está o quê? 10 anos atrás, mais ou menos isso, em que é, esse indivíduo foi assassinado, foi encontrado morto numa zona desabitada da nossa cidade, e sempre que houver corpo de delito, sempre que houver local de crime, é necessário que haja perícia. Então a perícia foi acionada e foi realizado o levantamento de local de crime, tá? Aí está o corpo do indivíduo, esse de blusa azul de manga curta é o perito. Esses outros dois são agentes de polícia. Logo você vê que o local de crime é um local bastante caótico, né? É um local onde você não tem pureza, onde você não tem ambiente controlado. Então, o local de crime é assim mesmo. Você tem que, numa condição bem adversa, você tem que extrair o quê? Uma certeza científica. Foi morto via estrangulamento, né? Garroteamento do pescoço. O caso está ali, a mídia sempre em cima. Essas fotos que eu estou trazendo para vocês são fotos de mídia, ou seja, o local de crime é sempre um local muitíssimo observado, né? E a investigação correu e o principal suspeito de matar asfixiada a vítima foi um professor universitário. De prova, o que é que se tem nesse caso? Né? Aqui são recortes da notícia da época. Foi apreendido notebooks, foi apreendido aparelhos celulares e equipamentos de câmera. Digo para vocês, em 2015, quem tinha um smartphone bom? Não era comum. Não era comum ter o celular ter o WhatsApp. A principal rede social nessa época era o Facebook e a maioria das pessoas acessavam essa rede social por computador, né? Então, prova material, bem pouca. Resumindo, o que foi que aconteceu, né? O acusado, ele é absorvido no tribunal do júri por falta de prova. Então, ele confessou que foi o autor do crime, tá? Ele foi reconhecido por outras testemunhas que tinha por costume frequentar esses locais e fazer programas de favores sexuais com essas pessoas, tá? E foi, mesmo assim, ele foi absolvido por falta de prova. Por quê? Porque não existia uma prova que estabelecia o nexo causal. Não existia uma prova que colocasse ele no local de crime. Que prova seria? Talvez DNA, talvez DNA sobre um real, tá? Talvez alguma prova de vídeo, algum vídeo de uma câmera de segurança em que ele poderia ser identificado. Mas, olha só, tem outras provas que diziam que poderia ser ele. Tem outras testemunhas que diziam reconhecido, não identificado, reconheceu que poderia ser ele, mas não existia uma prova sequer que colocava ele no local e no dia exato. Então ele foi absolvido por falta de prova, tendo ele confessado. Mas o Código de Processo Penal diz que o juiz não pode se adstrir à prova testemunhal e nem à confissão do acusado. Então, o juiz tem que formar a convicção dele através das provas materiais. Vocês entenderam o caso? Vocês entenderam como a falta da Prova prova, técnica, né, professor? exatamente, a falta da prova técnica fez com que o acusado, confesso, fosse absolvido no tribunal do júri. E não foi tribunal do júri, foi a opinião popular, a opinião leiga que eu digo assim, por convencimento jurídico, que o absolveu, por não conseguir provas de que ele estava no local de crime. Então, pra vocês verem a força que tem a prova material e muito mais ainda a falta dela, tá bom? Então, pessoal, a ciência que estuda, que aplica o conceito científico dentro da investigação e da justiça, chama-se criminalística. Tá? O termo criminalística foi lançado por Hangros, né, para determinar o sistema de métodos científicos pela polícia, utilizado pela polícia e pela investigação policial. Só que o conceito de criminalística ele transcende muito mais do que isso.
Perícia criminal, só quem pode fazer é o perito criminal. Mas outros tipos de perícia, judicial, administrativa e outras perícias relacionadas à arma de fogo, qualquer um pode fazer. Tá? Qualquer um pode fazer. Inclusive, na falta de um perito criminal, o juiz pode nomear dois dos senhores que possuem notado saber dentro do conhecimento de arma de fogo como assistente técnico. Então, vocês vão trabalhar em dupla para dar pareceres científicos. O que eu estou apresentando aqui para os senhores, pessoal, é um nicho de mercado em que um especialista em mecânica de arma pode também trabalhar. Não só como armeiro, não só como instrutor de armamento e tiro, não só como vendedor de armas de fogo, mas por que não como assistente técnico judicial em casos criminalísticos que envolvem arma de fogo. Vocês podem trabalhar com questionamento de laudos periciais oficiais, vocês podem trabalhar com a produção de novos laudos periciais, né? Então, esse é um ramo que não é muito comum aqui no Brasil, porque o conhecimento de arma de fogo ainda é muito limitado, mas está aí um ramo a qual vocês podem trabalhar. Só um minutinho, pessoal. Então, é, eu estou apresentando para vocês mais uma oportunidade de trabalho com esse diploma de especialista em mecanizado de fogo que vocês vão poder inserir isso no mercado. E vocês serão os pioneiros. Teve um caso, já falando de caso aqui no Piauí, em que na reprodução simulada nós descobrimos que, sabe o projétil semi-expansivo ponta-oca? Que alguns semi-expansivos não, perdão, semi-encamisado ponta-oca. Deixa eu ver se eu tenho um aqui fácil. Tenho sim. 357 Magnum, tá? E você vê aqui o projétil. Semi-encamisado expansivo ponta-oca. Acontece muito de quê? De que o núcleo de chumbo se separa da camisa. Isso não só nos projéteis semi-encamisados, mas nos projéteis encamisados ponta-oca, acontece da camisa rasgar, né? Do encamisamento rasgar e o projeto de chumbo sair. Então, o que foi que aconteceu? Achou-se no corpo da vítima só o projétil de chumbo. Por quê? Porque o projétil transfixou o indivíduo e acertou outro, que não tinha nada a ver com o caso. Então, o encamisamento ficou no corpo do primeiro indivíduo que veio a óbito e o núcleo de chumbo atingiu o outro indivíduo, que também veio a óbito. Não é? Houve um resultado acima do esperado pela pessoa que reagiu na legítima defesa de outro. Em resumo do caso, um policial para agiu para legítima defesa, né? Atingiu bandido e o projétil acabou acertando uma criança. Isso é o pesadelo de qualquer operador de segurança pública. O advogado o advogado do, do policial, ele falou o seguinte: não, essa prova material não condiz com a realidade, porque o meu cliente utilizava projéteis bonded, projétil bonded. Na CBC, os projéteis bonded são aquele cuja a clipagem da camisa fecha sobre a cunha, né, fecha sobre a parte oca do projétil. Não é para ocorrer, então, separação fácil da camisa com o núcleo. Porém, os projéteis apresentados à perícia, a munição apresentada à perícia, nenhuma era bonded. Todas eram, todas eram a Golden Axe, né, que é expansiva ponta-oca. Só que isso prova que o advogado estudou, que o advogado buscou formular uma hipótese que questionava o resultado da perícia oficial através de um conhecimento científico. Ele falou: olha, tem uma munição no mercado que é a bonded, que a CBC promete que ela não fragmenta, que ela expande completamente e não separa o núcleo. Ou seja, com isso ele ganhou tempo, entendeu? Não foi, a hipótese não foi aceita porque, dentre a espécie das munições que foi entregue para ser periciado, nenhuma era bonded, e o projétil recolhido no corpo não tinha característica também de ser uma munição bonded, com massa, com um tipo de camisa, então essa hipótese não foi aceita. Mas vocês entendem que um advogado que não porta arma e não faz parte de clube de tiro, ele buscou conhecimento e formulou uma hipótese, que deu tempo ao julgado, não vou nem falar acusado, porque aí já falando como ser humano, a gente se coloca no lugar do colega, a gente faz o trabalho da gente, mas
gente não tem sangue de barata, não. Mas deu tempo ao julgado, né, ao policial que estava sendo julgado, a formular uma hipótese de defesa. Tá? Então, vai aí mais uma dica de trabalho.